Em junho no ano de 1941, Adolf Hitler iniciou a Operação Barbarossa, um imenso empreendimento militar visando o coração da União Soviética. Apresentada como um ataque rápido e decisivo que traria Moscou sob controle nazista, em meras semanas, a operação desde então foi analisada como um dos maiores erros militares da história. No entanto, 4 anos após esse audacioso início, foram as botas do Exército Vermelho que ecoaram pelas ruas de Berlim, anunciando a queda do Terceiro Reich. Mas por que Hitler tomou essa decisão catastrófica? Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas da visão estratégica ou delírio de Hitler, que impulsionou a máquina de guerra nazista para as vastas extensões da União Soviética. Exploraremos os cálculos ideológicos e militaristas que convenceram Hitler da necessidade dessa invasão. Mais sinistramente, revelaremos a escala horrível da campanha de Hitler, que se desenrolou nos territórios orientais, um esforço brutal que ameaçou extinguir milhões de vidas. Será que invadir a região soviética do Cáucaso, rica em petróleo, foi um último esforço para resolver uma crise de combustível que estava a condenar rapidamente os militares alemães? Junte-se hoje a nós em Histórias UOL, enquanto desvendamos as complexidades desse momento crucial da Segunda Guerra Mundial, examinando não apenas os erros militares, mas as ambições arrepiantes que os impulsionaram. Nos sombrios anais da Segunda Guerra Mundial, poucos documentos lançam uma sombra tão longa e escura quanto a Diretiva número 21 do Führer, o severo decreto que preparou o cenário para a Operação Barbarossa. Este decreto monumental, que delineou o plano para a invasão da União Soviética, foi posteriormente descoberto e apresentado como prova condenatória durante os julgamentos de crimes de guerra de Nuremberg. Ele se destaca não apenas por sua importância histórica, mas também como um símbolo contundente das ambições de Hitler e da brutal realidade de seu regime. A conquista da União Soviética não era apenas um objetivo estratégico para Hitler, era a pedra angular de sua agenda de guerra desde o início. Para compreender completamente a profundidade desse objetivo, precisamos mergulhar na psique de Hitler, um dos líderes mais infames e letais da história. Sua fixação pela União Soviética foi impulsionada por uma mistura tóxica de fervor ideológico, ganância territorial e um total desprezo pela vida humana. Essa busca era emblemática de sua visão mais ampla, uma visão marcada pela busca implacável de poder a qualquer custo humano. Explorar as complexidades das motivações de Hitler revela uma complexa rede de fatores que impulsionaram a máquina de guerra nazista para o coração da Europa Oriental. À sombra de sua humilhante derrota na Primeira Guerra Mundial, muitos alemães se agarravam à crença de que estavam destinados a um lugar entre as nações de elite do mundo. A questão ardente era como eles poderiam conquistar tal status. Uma resposta convincente surgiu de Gustav Stresemann, o astuto ministro das Relações Exteriores da nascente República de Weimar. Stresemann, percebendo uma oportunidade, optou por adotar uma postura de cooperação com os Estados Unidos. Posicionando a Alemanha como um parceiro complacente, porém estratégico, ele visava revitalizar as perspectivas vacilantes da Alemanha. Essa abordagem deu frutos, elevando o ânimo alemão e estabilizando a economia, até 1929. Aquele ano marcou a morte prematura de Stresemann e o início da catastrófica Grande Depressão. Com a economia global em desordem e os Estados Unidos se retraindo para o isolacionismo, o cenário estava preparado para uma mudança radical. O fervor nacionalista aumentou, abrindo caminho para figuras como Adolf Hitler ascenderem ao poder. Hitler, explorando o vazio e o caos, ofereceu uma visão radicalmente diferente para a ressurgência da Alemanha, uma que teria consequências profundas e devastadoras em escala global. Hitler estava convencido de que o curso da história humana era moldado por uma batalha implacável pela supremacia, onde os grupos superiores da humanidade inevitavelmente dominariam os inferiores. Essa perspectiva dura foi profundamente influenciada por sua crença em uma sinistra conspiração mundial judaica, que ele via como uma ameaça à sobrevivência e dominação das raças superiores. Hitler expôs essa visão sombria e ameaçadora em sua autobiografia Mein Kampf, Minha Luta, que destaca sua ideologia e planos futuros para a Alemanha, enfatizando um mundo ditado por uma hierarquia racial como ele via. O livro explora profundamente a percepção de Adolf Hitler de que a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial foi uma profunda injustiça que privou a nação de seu merecido destaque, ou seu lugar ao sol, como ele descreveu. Ele viu essa derrota como uma humilhação que exigia retaliação. Segundo Hitler, era o destino da Alemanha liderar a defesa contra o que ele chamava de ameaça judaico-bolchevique, uma suposta ameaça que ele acreditava estar pronta para minar a civilização ocidental ariana. Nas primeiras décadas do século XX, a paisagem econômica da Alemanha era notavelmente diferente da potência industrial que é reconhecida hoje.
Embora a Alemanha possuísse um setor industrial robusto que rivalizava com o da Grã-Bretanha, uma parte significativa de sua força de trabalho, cerca de 30%, ainda estava enraizada na agricultura, em contraste com menos de 10% na Grã-Bretanha. As fazendas alemãs eram predominantemente empreendimentos de pequena escala, geridos por camponeses, um modelo que havia sido em grande parte eliminado tanto na Grã-Bretanha quanto nos Estados Unidos. Isso resultava em uma produtividade agrícola alemã aproximadamente metade da britânica. Nós recomendamos a você a ter uma visão panorâmica desse período. Assim, acompanhará nossos vídeos com ainda mais conhecimento. Preparamos um e-book incrível que vai te proporcionar isso, passando pelos fatores socioeconômicos que precederam a Segunda Guerra Mundial até o seu ponto final. Aliás, será que existiu mesmo esse ponto final? Clique no link nos comentários e embarque em uma viagem no tempo. Contra esse pano de fundo, Hitler reconheceu uma vulnerabilidade crítica no tecido econômico da Alemanha. Ele estava profundamente preocupado que essa fragilidade econômica pudesse ser explorada pelo que percebia como uma conspiração judaica global, a qual ele temia que levaria à queda da Alemanha. Convencido da imediatez dessa ameaça, Hitler sentiu que ações rápidas e decisivas eram imperativas para evitar tal catástrofe. Sua consciência das limitações econômicas da Alemanha alimentou suas políticas agressivas e ambições expansionistas, enquanto ele buscava transformar a Alemanha em uma potência global autossuficiente e inatacável. Hitler percebia ameaças a cada passo. Sua visão de mundo era profundamente marcada por um sentimento anti-eslavo pervasivo e também nutria um intenso desprezo pelo comunismo, que ele considerava uma sinistra invenção oriunda do leste. No entanto, como detalhado em seu menos conhecido segundo livro, a paranoia de Hitler se estendia além dos inimigos geopolíticos. Ele acreditava que os judeus detinham controle sobre as principais alavancas de poder, não apenas politicamente, mas também nas esferas financeira e cultural, mais notavelmente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Aos olhos de Hitler, a Alemanha estava praticamente sitiada, cercada por uma coalizão de adversários políticos, ideológicos e raciais, pressionando tanto do leste quanto do oeste. Ele estava convencido de que, a menos que a Alemanha se fortalecesse, sua destruição era inevitável. Curiosamente, apesar de sua aversão a muitos aspectos da ideologia ocidental, Hitler encontrou seu modelo para a força nacional nos Estados Unidos, embora sua opinião fosse repleta de contradições. Por um lado, ele admirava os Estados Unidos por suas robustas capacidades industriais e potencial para a autossuficiência. Por outro, criticava-os como um Estado fantoche, manipulado pelo que ele chamava de judeus internacionais e seus associados maçons. Segundo Hitler, essa influência obscura controlava recursos vitais e vias financeiras, limitando assim as ambições da Alemanha no cenário mundial. Intrigado pelas paisagens expansivas e oportunidades ilimitadas da América, Hitler encontrou um modelo convincente nas fronteiras indomadas do oeste americano. Essa fascinação é detalhadamente descrita em seu inédito segundo livro, que não foi publicado, onde o Oeste Selvagem emerge como um plano para suas aspirações para a Alemanha no leste selvagem da União Soviética. Hitler imaginava os intermináveis campos de grãos, poços de petróleo irrompendo e imensas reservas de recursos naturais que haviam impulsionado os Estados Unidos à prosperidade. Essas visões pareciam oferecer uma solução para as circunstâncias restritas da Alemanha nos confins apertados da Europa Central. Assim como a América havia perseguido sua missão civilizadora para o Oeste, expandindo seu território e influência, Hitler acreditava que a Alemanha estava destinada a estender seu domínio para o leste. Essa expansão viria às custas dos povos que ele considerava inferiores, que habitavam essas terras. Este conceito foi encapsulado no termo Lebensraum, ou espaço vital, uma doutrina que defendia a expansão dos territórios alemães para aliviar a densidade populacional que assolava a Alemanha. Na época, a Alemanha estava repleta com 146 pessoas por quilômetro quadrado, em contraste marcante com os espaçosos 16 pessoas por quilômetro quadrado nos Estados Unidos. A visão de Hitler sobre o Lebensraum não era apenas uma política, mas um destino manifesto, um impulso fatídico para a expansão para o leste que espelhava, em seus olhos, a trajetória histórica dos Estados Unidos. Ao vislumbrar uma vasta expansão para o leste, a Alemanha não estava apenas planejando em melhorar só a produtividade de seu setor agrícola em dificuldades. Esse movimento também tinha como objetivo garantir um tesouro de materiais brutos essenciais, uma necessidade premente para uma nação enfrentando graves escassez. Tais ambições imperialistas não eram nada novas. Elas ecoavam as táticas anteriores da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial.
Naquela época, na frente oriental, as forças alemãs haviam capturado enormes extensões de território em toda a Polônia, os estados bálticos e o oeste da Rússia com notável sucesso. Essas regiões caíram sob o domínio do Oberost, um comando militar e administrativo dirigido por Hindenburg e Ludendorff. Sob o controle deles, esse território foi transformado em uma possessão colonial do tipo clássico, destinada à exploração econômica e à germanização de seus diversos grupos étnicos. Embora esses planos grandiosos tenham sido apenas parcialmente implementados antes da derrota da Alemanha em 1918, as ideias fundamentais de tal conquista imperial perduraram, continuando a influenciar a política e as aspirações alemãs. No início da década de 1930, sob a liderança de Adolf Hitler, a Alemanha embarcou em uma jornada transformadora, reformulando fundamentalmente sua paisagem econômica para priorizar a expansão militar. De um orçamento militar modesto, que constituía apenas 0,8% do produto interno bruto da Alemanha em 1932, os gastos aumentaram dramaticamente para impressionantes 20,5% até 1938. Esse aumento não era apenas um número, era uma clara indicação da mudança da nação em direção à militarização sob a ideologia nazista. As ambições de Hitler, no entanto, estendiam-se além da mera transformação econômica. Sua política externa foi marcada por uma série de manobras agressivas, cada uma escalando tensões em toda a Europa. Em 1936, ele ousadamente remilitarizou a Renânia, uma região desmilitarizada pelo Tratado de Versalhes, desafiando assim os acordos internacionais pós-Primeira Guerra Mundial e testando a resolução das potências europeias. O Anschluss, a união política com a Áustria, em 1938, seguiu o mesmo caminho. Logo depois, a Alemanha de Hitler anexou a região dos Sudetos, uma área da Tchecoslováquia com uma substancial população étnica alemã, aumentando ainda mais os focos de instabilidade regional. Essas ações não ocorreram isoladamente. Elas catalisaram uma corrida armamentista global entre as principais potências mundiais, cada uma interessada em garantir suas próprias fronteiras e interesses em meio às crescentes incertezas. Apesar do início precoce da Alemanha nessa acumulação de armas, sua vantagem estava rapidamente diminuindo à medida que outras nações aceleravam seus próprios reforços militares. Sentindo a janela de oportunidade se estreitar, Hitler decidiu agir decisivamente. O impressionante sucesso das campanhas militares da Alemanha em 1940 pegou todos de surpresa, incluindo os próprios alemães. Embora essas vitórias tenham efetivamente eliminado a França do conflito e demonstrado as formidáveis capacidades militares da Alemanha, elas também agravaram a escassez de recursos do país. Assumir a administração de grande parte da Europa Ocidental exacerbou a escassez de suprimentos essenciais, devido ao bloqueio britânico, deixando o continente desesperadamente carente de alimentos, carvão e óleo. Além disso, a Grã-Bretanha permaneceu um adversário significativo, apoiado pelo imenso poderio militar e econômico dos Estados Unidos. Com sua capacidade industrial ofuscada em comparação, a Alemanha se encontrou em uma posição precária, levando Hitler a tomar decisões urgentes. As escassezas agudas nos territórios europeus da Alemanha exigiam uma aliança estratégica com a União Soviética, conforme estabelecido pelo Pacto Nazi-Soviético de 1939. Esse acordo possibilitou que suprimentos essenciais soviéticos, como grãos, óleo e matérias-primas, sustentassem o esforço de guerra alemão. Em troca, a Alemanha enviou uma parte significativa de sua produção industrial de volta para a União Soviética. Ambos os poderes, sem saber, estavam armando um ao outro para um confronto inevitável. No entanto, o tempo estava se esgotando para Hitler, especialmente em termos de disponibilidade de matérias-primas e capacidades de produção. Até 1941, a indústria alemã conseguiu produzir apenas 11.000 aeronaves, em contraste acentuado com as 20.000 aeronaves produzidas pela Grã-Bretanha, complementadas por um adicional de 5.000 dos Estados Unidos sob o programa de empréstimo e arrendamento. Claramente, a Alemanha enfrentava um déficit de produção grave que rapidamente se tornava insustentável. À medida que a crise de recursos na Alemanha se aprofundava, Hitler enfrentava a perspectiva de se tornar tão dependente da União Soviética quanto a Grã-Bretanha era dos Estados Unidos, um cenário intolerável para a liderança em Berlim, que profundamente ressentia seus vizinhos comunistas. Hitler viu uma solução direta: invadir a União Soviética e apoderar-se diretamente dos recursos. Essa decisão foi impulsionada não apenas por ambições ideológicas, mas também por uma necessidade econômica premente trazida pela guerra. Consequentemente, em dezembro de 1940, o exército alemão começou a planejar um blitzkrieg contra a União Soviética.
O que se seguiu foi a maior montagem militar da história, pronta para atacar em 3 eixos e capturar a linha estratégica AA, que se estende de Arkhangelsk a Astrakhan. As conquistas de Hitler foram impulsionadas tanto por uma necessidade premente quanto por ambição. A rápida captura de novos territórios era crucial. A economia vacilante da Alemanha exigia uma expansão rápida para acessar os recursos essenciais para sua sobrevivência e desafiar potências globais como Grã-Bretanha e Estados Unidos. Ideologias racistas desvalorizavam as populações do leste, alimentando a confiança de Hitler, reforçada por sucessos militares anteriores, em sua capacidade de garantir essas terras. No entanto, o Lebensraum, espaço vital na União Soviética, não era uma solução verdadeira, pois faltou abordar as pessoas que lá viviam. As próprias escassezas de alimentos da Alemanha significavam que a exploração desses novos territórios resultaria na morte de milhões. Assim, a invasão da União Soviética se entrelaçava com um trio de programas genocidas, cada um reforçando as trágicas consequências dessa expansão agressiva. O empreendimento foi uma exterminação sistemática de escala impressionante. Entre o trio notório, a solução final da questão judaica se destaca, tendo levado ao massacre de 6 milhões de judeus europeus. Os outros dois, embora menos reconhecidos, eram igualmente sombrios: o Generalplan Ost e o Plano Fome. O Generalplan Ost era um plano inicialmente elaborado pelo líder da SS Heinrich Himmler. Era uma estratégia demográfica para os territórios orientais recém-ocupados. Ele foi projetado para deslocar à força a maioria das populações indígenas para abrir espaço para os colonizadores alemães, criando assim o Lebensraum, ou espaço vital, considerado necessário para a expansão da Alemanha. O plano projetava o deslocamento de impressionantes 30 a 40 milhões de pessoas, com a sombria expectativa de que uma parte significativa desses indivíduos não sobreviveria. Já o Plano da Fome formava o terceiro pilar da estratégia genocida nazista no leste, concebido principalmente por Herbert Pack, chefe do Ministério do Reich para a Alimentação e Agricultura. Essa estratégia foi projetada para matar de fome sistematicamente milhões, redirecionando os suprimentos alimentares dos territórios ocupados para a população alemã, consolidando ainda mais o impacto devastador da ocupação nazista nessas regiões. Líderes como Bach e Göring discutiram abertamente planos para a fome sistemática de 20 a 30 milhões de cidadãos soviéticos como parte dessa estratégia. Entre as 3 principais estratégias de Hitler no leste, apenas a solução final da questão judaica se aproximou da execução total. As outras foram amplamente frustradas por desafios administrativos e pelo fracasso geral da campanha, mal avançando além das fases de planejamento nos escritórios nazistas. O Plano da Fome visou implacavelmente os prisioneiros de guerra soviéticos, que sofreram mais sob essa política brutal. Deliberadamente famintos e maltratados, esses prisioneiros foram sacrificados em números impressionantes, mais de 2 milhões, para redirecionar suprimentos e fortalecer o exército alemão. Se Hitler tivesse tido mesmo um mínimo de sucesso em suas ambições grandiosas no leste, a escala do genocídio nazista teria sido inimaginável, potencialmente reivindicando milhões de vidas a mais. A erradicação sistemática das populações étnicas da União Soviética foi um componente-chave do plano de Hitler para estabelecer uma superpotência global incomparável, pronta para superar as forças do judaísmo internacional e derrubar os chamados impérios degenerados dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Descubra mais! Confira os links fixados na descrição para encontrar conteúdos exclusivos e surpresas só para você. Não perca! Agora nos conte nos comentários abaixo o que acharam sobre o fracasso de Hitler ao invadir a União Soviética. Será que se Hitler tivesse recrutado o Japão para sua estratégia contra a União Soviética, a história poderia ter sido diferente? Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.